Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você adicionará no DTM lista de presença, ou data módulo, um componente TSQL Query. Com esse componente, é possível enviar instruções SQL para o Firebird executar. Preparado? Vamos carregar o Builder. O primeiro passo é ativar o data módulo. Então, vá no Project Manager, o DTM lista de presença, arquivo DFM, clique duplo para ativar o data módulo. Data módulo carregado. A primeira dica: sempre recarregue a configuração da conexão, ou seja, sempre faça um reload nas configurações, ou seja, nas chaves, nos valores. Como feito isso? Bem, você pega, clica com o botão direito no componente e escolha a opção para dar o reload. Principalmente se você transporta o seu projeto entre máquinas diferentes, provavelmente você trabalhou numa máquina, não tem o mesmo caminho lá onde está o banco de dados, que você terá na máquina que você abrirá o projeto. Então sempre tem esse hábito de carregar. Pô, Pedrão, trabalho numa máquina só. Não precisaria, mas é bom ter esse hábito. Se você usa o notebook também, é bom ter este hábito, sempre recarregar uma única vez. Para que isso? Então lembre-se que o Load Balancing Connection, ele ficou true, mas o ambiente do Builder precisa ter essa conexão. São dois momentos diferentes. Uma é quando você trabalha no projeto e quando você executa. Quando você trabalha no projeto, você tem que ter também essas configurações carregadas. E se não forem a mesma de quando você trabalhou a última vez no projeto, você terá um erro que não vai informar que é um erro devido às configurações que são diferentes. Então tem esse hábito de sempre reload, de sempre recarregar as configurações. Clique com o botão direito no componente, no CNX lista de presença, e escolha Reload Connection Parameter. Então tenha como hábito esse passo. Agora vá até a Tool Palette e escolha na página DB Express o componente TSQL Query. Dê um clique, mantém pressionado e arraste para o data módulo. Há outros componentes, mas por que o TSQL Query? Ele é muito versátil. Então dá para você criar instruções em tempo de execução. Ah, você pode falar, Pedro, você está falando da DSQL, de uma SQL dinâmica, que é o termo utilizado quando você cria instruções SQL em tempo de execução. Tá ok. Porém, o legal do TSQL Query é que você pode adicionar partes da sua instrução. Em vez de você sobrepor a instrução SQL toda hora que você for executar uma instrução SQL, basta você modificar parte através, por exemplo, do método add. Por isso que ele é muito versátil e eu gosto de trabalhar com ele. Então, o SQL Query, nós teremos três componentes para cada tabela, principalmente as tabelas CRUD. Então, a gente vai trabalhar com um TSQL Query, um T-Dataset Provider e um T-Client Dataset. Lembrando que o nosso modelo tem um T-Data Source, que é o conduit, logo ele será usado. Mas no Data Módulo, nós teremos esse conjunto com três componentes para cada tabela lá na sua base de dados. Claro que toda regra tem as exceções, mas todo CRUD terá esses três componentes: um TSQL Query, um T-Dataset Provider e um T-Client Dataset. A configuração do SQL Query: primeiro a gente vai modificar o nome, sempre primeiro o nome. Aqui será QRY de query e a primeira tabela que a gente vai encapsular vai ser a tabela de curso. Depois, a propriedade SQL Connection, que é a propriedade que vai fornecer o caminho para que essa query busque seus dados. Então, CNX, lista de presença, é a única conexão que a gente tem.
E o próximo passo é a propriedade SQL. Essa propriedade SQL é onde você escreve a sua instrução SQL. Lembrando que para CRUD nós temos o create, o pesquisar, o alterar, o excluir, CRUD. O pesquisar é o select, o criar é o insert, o atualizar é o update e o excluir é o delete ou delete. Aí vai da sua empresa e como você está acostumado. Bem, aqui a gente vai escrever a instrução select, que é a instrução que extrai dados, que é a mais clássica, a mais usada instrução SQL, é o select. Na propriedade SQL, dá um clique no botão de reticências, vai abrir o editor, vou passar para o editor de código. Você pode continuar neste editor, porque no editor de código tem uma área maior para trabalhar, então eu gosto de trabalhar no editor. E a instrução select. Bem, eu quero curso. E quais são as colunas de curso? Você lembra desde a nossa última aula? Porque eu não lembro muito bem. Porém, eu não preciso me preocupar, porque no próprio ambiente, na própria IDE, ela me fornece recurso para que eu veja quais são os campos que eu vou utilizar. Você poderia falar, Pedrão, dá um select asterisco para um curso. Não. Se você quer algo sério, se você quer fazer um sistema sério, seja de pequeno porte, como é esse que a gente está construindo, ou um sistema multicamadas, select em sistema, não use asterisco. Não é uma boa prática de programação de escrever instrução. Não use, você vai fazer o seu banco trabalhar. Pedrão, por que não usar select com asterisco? Porque, só um exemplo para ser curto. Imagina, hoje você tem uma tabela com 4 colunas. E amanhã você tem essa tabela com 20 colunas. Daqui a 2 anos você tem essa tabela com 40 colunas. O sistema e o banco de dados ele se modifica assim mesmo. Agora imagina que num sistema de pequeno porte você só precisa de 3 colunas. E aí aquelas 40 colunas, devido ao asterisco, estarão vindo para você, aumentando o tráfego na rede. Agora imagina um call center que trabalha lá 1.000 pessoas. Já calculou? Então sempre escreva a instrução select somente com as colunas que você necessita. E a ferramenta ajuda a escrita dessa instrução. Para isso, basta você selecionar no Project Manager, Data Explorer, dentro do mecanismo DB Express, a nossa conexão para o produto Firebird, lista de presença. Abra ela em tabelas, conectou ao banco e aqui está a nossa tabela de curso. Quero saber as colunas. Bem, está aqui, ó. Então, sempre essas 3 colunas, cor código, cor nome, cor período. Você vai lá no editor e escreve a instrução select. Select, cor código, vírgula, cor nome, vírgula e cor período. From e a tabela. Salvar aqui. Salvo. From curso. A outra dica. Sempre use caixa alta ou caixa abaixo. Não é SQL, não é case sensitive. Mas sempre use a caixa que você usou para criar sua base de dados. Então a instrução select from eu deixei em minúsculo, mas o nome das colunas e o nome da tabela eu coloquei em maiúsculo, porque é como esses nomes estão lá na base de dados. Com isso, você mantém a compatibilidade da sua instrução SQL com o que você tem lá na sua base, ou seja, fica tudo uma coisa só. Salva com Ctrl S e fecha Close Page.
O último passo é verificar se a sua instrução está correta, passando o componente, a propriedade active para true. Dá um clique. Se passou para true, parabéns, a sua instrução SQL ela está correta. Mas onde que estão os dados? Bem, para você ver os dados, vai precisar a gente continuar o trabalho. Um detalhe, esse SQL Query é unidirecional, ou seja, a SQL, quando você cria um cursor é uma área de memória que é criada no servidor, que essa instrução select, ao ser realizada, fica lá no servidor essa tabela em memória. Não é a tabela de curso. Se a gente colocasse somente uma coluna, seria construído essa área que tem o nome de cursor. E lá ficam as linhas que foram extraídas a partir dessa instrução select. Porém, na essência da SQL, um cursor só navega para frente, só vai para o próximo. E você não consegue ir para o anterior e nem para o último, mas lá para o início você consegue, porque está ali. Então tem essas características de um cursor. E esse componente de SQL Query, ele obedece essas características. Então não dá para a gente navegar próximo, anterior, último, primeiro, não dá para fazer isso. A gente vai precisar de um outro componente que permite essa bufferização, ou seja, colocar esses dados em memória na sua aplicação cliente, ou seja, para a tela, para que você possa navegar. Claro que essas instruções nós temos ela a partir de outros componentes que nós veremos na nossa série com certeza. Porém, um detalhe importante. Eu vou ativar a query, o editor de campos, o Field Editor, para a gente ver essa característica que é bem legal e a gente entender depois os outros dois componentes e a necessidade deles. Um clique duplo no query curso, o editor de campo. Aqui eu não tenho nenhum registro, ó, porque os botões de navegação, último, próximo, anterior e primeiro, está desabilitado. Então não tem um registro. Você fala, pô, brincadeira, né? E agora? Bem, lá no Data Explorer dá para a gente cadastrar registro, dá para a gente cadastrar cursos. Vamos fazer isso. Fecha o editor de campo. Lá no Data Explorer, clica com o botão direito em cima da tabela curso e selecione a primeira opção, View. E aqui, ó, dá para a gente escrever. Agora, olha a instrução Select. Aqui é válido você ter um Select asterisco, que é uma ferramenta para o desenvolvedor. E aqui eu quero entrar com dados para a linha como um todo, então é válido. Mas no seu sistema você não usa, não pega esse hábito. Não tenha preguiça. Escreva. As ferramentas oferecem formas de gerar isso para você. Então, qualquer ferramenta que gerencia a base de dados vai te dar uma funcionalidade para você pegar essa instrução select completinha. Ok? Curso. Então, cur código. Cur código aqui, 209. O cur código, nesse caso, ele faz parte do negócio. Então, não é um código gerado sequencialmente, que eu poderia criar um objeto de banco de dados, por exemplo, o gerador de números sequenciais, para gerar. Não, aqui o cur código ele faz parte do negócio. Então, eu tenho que ter esse código, porque não é gerado sequencialmente. Cur nome. Então, o nome do curso. Engenharia da computação, período noturno, colocar uns 4. E na sequência, 210, tecnologia em desenvolvimento. Desenvolvimento
de jogos digitais. Noturno. Tecnologia em desenvolvimento de sistemas de informação. Olha, não deu, o campo tá, então só de sistemas. Por período obrigatório, noturno e mais um. 212, ciência da computação. Ciência da computação. Período diurno. Ok. Agora é necessário fazer o commit, ou seja, aplicar as atualizações. Guarda esse termo, aplicar as atualizações, que a gente vai precisar fazer lá no nosso sistema. E se aplicar as atualizações, vai mandar essas alterações que estão em memória lá para a nossa base de dados, para a tabela curso. Envia, ok, pode fechar essa view, close page, volta na query, um clique duplo. Se não tiver apresentado, desativa ela e ativa novamente. Clique duplo e agora, ó, já mudou, tá vendo? Então aqui eu posso navegar para o próximo registro, porém lá o último, repare que o último está habilitado, mas ele não vai deixar a gente navegar para o último. Então para o próximo eu consigo. Ó. Então vou clicar para o próximo, agora vou no último, ó. E no último, ó que maravilha. Query curso, a operação não permitido em um dataset unidirecional. Ok, anterior, também não permite. Query curso, operação não permitido em um dataset unidirecional. Mas para o primeiro permite. Ou seja, característica da SQL. Olha que maravilha, você tendo a SQL dentro do seu projeto. Então, só posso navegar aqui para o próximo e para o primeiro. Não posso ir por último nem para o anterior. E como a instrução select não dá para ser feito inserção. A inserção, a atualização, a deleção, não tem como. Então eu preciso de outros mecanismos, outros componentes para realizar essas funcionalidades, essas ações. É o que veremos. Fecha o editor de campo, a gente não vai colocar nenhum campo aqui, e a query ela permanece desativada. Depois que você configurou, depois que você viu que a sua instrução select está ok, a query ela permanece desativada, porque ela será simplesmente utilizada para entregar a instrução que o T-Dataset Provider irá utilizar para gerar o pacote de dados. E isso nós veremos na próxima aula. Desative. Nesta aula você adicionou um componente TSQL Query. Ele permite o envio de instruções SQL para o banco de dados, onde a mais utilizada é a select. Lembre-se, sempre use os nomes das colunas no select. Viu que o cursor criado, quando o componente é ativado, permite navegação somente para a primeira e próxima linha. Essa característica é a parte conceitual da SQL. Na próxima aula você adicionará outro componente, o T-Dataset Provider. Esse componente que é o responsável para enviar as instruções SQL, insert, update, delete ou delete para o banco de dados, bem como gerar pacote de dados de acordo com a instrução select
que está no componente TSQL Query. Gostou da aula? Dê o seu like e convide seus amigos para o aula presencial. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.